encerrar essa sequência de exemplos, nós vamos fazer um exemplo que todo mundo já viu, que é a chamada patinada do carro. Então, você pega um carro, dá uma super acelerada, mantém o carro embreado, aí você solta. Ele vai sair patinando, 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 ganhando velocidade até entrar num estádio de movimento onde ele rola sem deslizar, não é verdade? Sem patinar. Então, um exemplo que nós vamos ver é a patinada do carro. Para montar esse exemplo, eu vou imaginar que tenho aqui um plano. Eu vou pegar aqui um aro, poderia ser um disco. Vou dar a esse disco uma certa rotação. Então, eu dei uma rotação ω0 para o disco. Esse disco tem um momento de inércia I, uma massa M. Então a gente vai imaginar um aro, porque esse é um experimento que muita gente já fez, pegar um aro, rolar e jogar numa superfície. Então a gente sabe que o momento de inércia é mr2. Ele tem a massa M e o raio R. Eu peguei esse disco, dei rotação e aí joguei em cima da mesa. O que acontece quando eu jogo em cima da mesa? Bom, eu jogo o disco em cima da mesa, ele está em rotação. Inicialmente ele tinha uma velocidade de rotação ω0. Ele continua rolando, só que ele não consegue imediatamente entrar em translação. Então ele vai patinando, a rotação não é compatível com a translação. Então ele vai patinando, vai queimando borracha, até o momento que ele entra naquela condição que não há mais deslizamento, que não há mais patinada. A patinada é um deslizamento relativo da superfície do aro com a superfície do chão. Então vamos resolver esse problema. Nessa condição inicial, o disco está em rotação. Quando eu coloquei em contato, obviamente o disco está rodando assim. A tendência de deslizamento é fazer aparecer uma força de atrito, tangente aqui, porque o disco está querendo rodar assim. O atrito sempre aparece oposto à tendência de deslizamento. E aí, essa força de atrito vai fazendo o aro, aqui no caso, ganhar velocidade. E ele vai patinando até o momento que ele faz o matching da condição de translação e rotação, que nós sabemos que é a condição onde a sua velocidade é a velocidade angular vezes o raio, tá certo? V igual a R ômega. Muito bem. Então, vamos montar as equações aqui do problema. Nós temos que o disco foi jogado em repouso. Para adquirir translação, ele vai ter que ter uma aceleração. Portanto, a força de atrito é quem vai acelerar o disco. E ela tem que ser igual a m vezes a. Então aqui vai aparecer uma aceleração que vai construindo velocidade o disco. O torque que aparece, que é o raio vezes a força de atrito, ele é oposto à rotação. O torque aqui quer eliminar a rotação. Então o torque é menos o momento de inércia vezes a aceleração angular. E ele vai acontecendo, o atrito é fixo. Porque depende das duas superfícies apenas. Muito bem, essas são as equações que eu tenho. Daqui mostra que vai aparecer uma aceleração que é igual à força de atrito dividido pela massa. E daqui mostra que aparece
uma aceleração angular, que é igual a menos, que é desaceleração angular, né? Que é igual a R vezes a força de atrito, dividido pelo momento de inércia. A existência da aceleração faz com que a velocidade cresça de acordo com o movimento acelerado, que no caso estava em repouso, a velocidade inicial é zero, é apenas a aceleração vezes o tempo. Portanto, a velocidade adquirida é a força de atrito dividido pela massa vezes o tempo decorrido. O tempo está passando. Tá certo? Por outro lado, a aceleração, a velocidade angular do aro é igual à sua velocidade inicial menos alfa vezes t, que é um movimento de rotação retardado. Então, isso nos leva a ômega igual a ômega zero menos... aqui, na verdade, o alfa já é negativo, né? Então, só para R vezes FA dividido por I vezes T. Então, à medida que o tempo passa, vai havendo evolução da velocidade de translação e da rotação. E enquanto não for compatível V igual a R ômega, enquanto isso não ocorrer, há patinação. O carro vai ganhando velocidade, porém vai patinando. Você está ouvindo o barulho do patino ainda. Quando isso for ocorrer, para um determinado instante de tempo, isso vai ocorrer. A partir desse momento, o aro só rola e a velocidade se desenvolve num valor fixo que vai embora. Então vamos determinar quanto tempo demora a patinada. Basta eu pegar essas duas expressões e impor a condição, que é uma condição de deixar de patinar e passar apenas a rolar. Então, pegando que a velocidade é a força de atrito dividido pela massa vezes o tempo, agora aqui é um tempo estrela, que é um tempo a partir do qual só haverá rolamento. Isso tem que ser igual a R vezes ômega zero menos R vezes a força de atrito dividido pelo momento de inércia, tá certo? Vezes T estrela. Quem é T estrela? É o tempo onde acabou a patinada, a partir do qual só rola. Só há movimento de rolamento agora, sem deslizamento. Tá certo? Bom, daqui eu posso eliminar o T estrela. A conta é simples, não há problema para... E nós, então, determinamos que ele é R ômega zero. Então, R ômega zero, passo tudo que tem tempo para cá, dividido pela força de atrito, vezes 1 sobre M, que vem desse termo, mais R ao quadrado, né? Porque multiplicou por R aqui, sobre I, isso aqui. Esse é o tempo que demora a patinada. Veja que depende do atrito, óbvio. Se não tiver atrito, é zero atrito, o carro vai patinar eternamente. O tempo é infinito, ele vai ficar patinando o tempo todo. Tem atrito, a velocidade nem vai variar mais. Tá certo?
mas depende também das outras. Se eu colocar no lugar do momento de inércia mr², aqui fica também 1 sobre m. Portanto, se eu substituir o I, nós vamos obter, para esse aro, a gente obtém que o T, tempo de deslizamento, é igual a R ômega 0 dividido. Substituindo o I por mr², cancela 1 sobre m, dá 2, 1 sobre m. Portanto, o m vem para cima e fica 2 vezes a força de atrito. Esse é o tempo de deslizamento para o aro. Novamente, se a força de atrito é pequenininha, vai deslizar muito. Se a velocidade de rotação é muito grande, vai deslizar também muito. Se o raio é grande, bota um pneu enorme, vai também deslizar muito. Se a massa é grande, mais inércia, vai também. Então você vê, o tempo depende de uma série de características do sistema. Bom, esse foi um exemplo que combina rotação com translação, havendo deslizamento. Você notou que sempre os problemas são feitos da mesma maneira, olhando as forças, vendo o que translada e vendo o que causa a rotação. Se você proceder dessa forma, sempre dará certo. Até a próxima.